Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Já vou pedir para vocês deixar o seu joinha, se inscreva se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E vamos ao relato. É um moço quem nos conta esse relato. Eu já li ele, eu achei muito interessante, então eu quis trazer aqui pra vocês. Ver se vocês gostem também. Acredito que sim, vocês vão amar esse relato. Então, uma ajeitadinha aqui. E vamos lá. Quem nos conta é o moço, né? Já falei. Palavras do padre tal. Não posso falar o nome. Logo após a missa de domingo, uma senhora me procurou. Sua voz aparentava não ter mais do que 30 anos. Eu não pude ver o seu rosto, pois eu estava no confessionário. Lembro que esse dia uma tontura repentina tomou conta de mim. Parecia até que eu ia desmaiar. A mulher estava ofegante e seu falar era visível de enorme tristeza e ressentimento. Mas a sua história não era propriamente de sua pessoa. Ela começou com uma história de terror confusa. Eu tentei interromper a sua fala, mas ela dizia: em nome de Deus, ouça, padre. Estava triste, dava pequenas pausas em sua fala. Só depois de alguns minutos ela retomou o controle e começou a sua história. Disse que eu tinha que ir atrás do cemitério tal. Dizia que lá se encontrava uma criança que precisava de ajuda. Eu tentei procurar mais detalhes daquela fala estranha, mas ela não parava de dizer: em nome de Deus, ouça, padre. Procurei não mais interromper a mulher. Então ela falou e falou. Mas de repente pairou um silêncio. Eu falei: moça, ainda está aí? E ela não estava mais. Era muito estranho, eu nunca tinha passado por tal situação. Eu confesso que mesmo sendo um padre, eu tive medo naquele momento. Como aquela mulher tinha sumido daquele jeito? Eu orei muito naquele domingo. A tarde caiu, eu estava sozinho na paróquia e eu não podia deixar de pensar na fala da estranha mulher. Voltei a orar, mas algo me dizia que eu teria que ir até o local mencionado por ela. E foi o que eu fiz. Olhei pela janela, já estava anoitecendo e uma garoa começava a cair. Era inverno, então eu me preparei, coloquei uma japona, que eu acredito que seja um casaco, peguei o meu guarda-chuva e fui em direção ao cemitério, mesmo achando aquilo uma loucura. No caminho eu tive a impressão de estar sendo observado. Eu olhava para trás e nada, era incrível. Depois de atravessar muitas encruzilhadas, passar por vários quarteirões, eu cheguei em frente ao cemitério. Era de arrepiar. Aquele enorme portão de ferro, aquele imenso muro branco, eram de tirar o fôlego. A garoa atrapalhava a minha visão. A minha japona, no caso o casaco, estava bem molhada. Mesmo com o guarda-chuva, estava ficando tudo molhado. Fiquei por alguns minutos em frente ao cemitério. Foi aí que eu lembrei que não era no cemitério que a mulher tinha visto a criança, e sim atrás dele. Olhei a lateral em direção ao fundo e eu tive medo. Estava muito escuro. Com certeza não seria prudente ir até lá, pois poderia ser violentado ou até mesmo assaltado. Eu estava prestes a ir embora, mas algo muito estranho aconteceu. Um choro. Um choro muito forte de criança vinha do fundo do cemitério. Era o choro mais horripilante que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Se confirmava a história da estranha mulher. Fiquei apavorado. Eu não podia parar de pensar na estranha senhora do confessionário. Mas mesmo assim eu tomei coragem e fui ao fundo do cemitério. A cada passo que eu dava, mais parecia que eu estava sendo seguido. Parecia que estava sendo observado. Eu me apavorei naquele momento.
Enfim, cheguei ao fundo do cemitério. O choro estava cada vez mais alto, cada vez mais forte. Consegui ouvir o choro da criança, mas eu não conseguia ver criança alguma. Eu pensava, meu Deus, como isso pode estar acontecendo? O mal-estar tomou conta de mim. Uma tontura. Minhas vistas escureceram. Pensei que eu fosse desmaiar naquele momento. Eu me mantive forte, voltei para a rua da frente e mesmo assim ainda ouvi o choro da criança. Mas não tinha criança alguma na rua de trás do cemitério. Não era delírio, era real. O mais impressionante era que em todo esse tempo eu não pude ver uma alma sequer na rua. Não tinha ninguém na rua. A rua estava vazia. Era apenas eu e a fria garoa e o medo. Pensei em ir embora, mas eu não podia fazê-lo. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo, o que significava aquilo tudo. Respirei fundo, novamente voltei ao fundo do cemitério e sempre com a terrível impressão de estar sendo seguido. Mas dessa vez eu pude ver um pequeno cesto de palha, bem junto ao muro do cemitério. E era de lá que vinha o choro. Com certeza, era no cesto que estava a criança. Me aproximei, eu estava com muito medo. Algo me dizia que viriam fortes emoções e foi o que aconteceu. Ao ficar em frente ao cesto, eu tive uma das visões mais terríveis de toda a minha vida. Era sim uma criança, mas uma criança deformada. Seus olhos eram negros, o seu corpo estava sem pelo nenhum. Eu notei uma cor cinzenta em sua pele e o mais impressionante eram os 2 dentes enormes, o deixando com uma face que se parecia com um javali. Uma imagem aterrorizante. Mas mesmo diante a tanto horror, o semblante da criança parecia angelical. Com o tempo, o medo saiu do meu corpo e a compaixão tomou conta do meu ser. Por mais que fosse enorme a deformidade daquela criança, o seu choro parecia pedir ajuda. Clamava por socorro. Eu fiquei sem ação, estava no meio da rua, atrás do cemitério, em frente a um cesto com uma criança deformada dentro dele. O que eu poderia fazer naquele momento? Foi aí que vi nitidamente uma mulher vindo em minha direção. Eu tinha certeza que era algo paranormal. Pedi proteção a Deus e fiquei firme. A mulher parou. Seus negros cabelos longos tampavam seu rosto. Ela estava a uns 10 metros de mim, sem pronunciar uma só palavra. Olhou em meus olhos, virou de costas, andando em direção a um casebre, que estava ao lado do cemitério. Fiquei parado, vendo a mulher se distanciar. Seu andar era lento e fora de compasso. Tudo parou naquele momento. O choro da criança cessou, a chuva parou. A mulher olhou para trás, fazendo um gesto com as mãos. Percebi que queria que eu a seguisse. Eu estava morrendo de medo, mas se estava passando aquela situação, era vontade de Deus. Então eu tinha que fazer. Com certeza, Deus sabia que eu era capaz de cumprir a sua vontade. Com certeza. Mantive a distância de uns 5 metros da mulher, mas eu segui seus passos. Ela entrou por um longo corredor ao lado de um casebre de madeira. Ficava claro que tudo aquilo estava abandonado, eu pensava. Meu Deus, o que eu estou fazendo? A mulher não dizia nada, apenas andava para o fundo do enorme corredor, até que de repente ela se agachou e apontou para uma espécie de compartimento acoplado ao piso. Nesse momento, uma espécie de sirene tocou. O barulho era ensurdecedor. Fechei meus olhos, tampei meus ouvidos, mas quando o barulho infernal passou, a mulher misteriosamente tinha sumido. Se tratava de algo sobrenatural. Então fui ao lugar que ela apontou. Eu percebi que havia uma pequena tampa de cimento. Eu removi a tampa com cuidado e pude ver uma espécie de baú que tinha por volta de uns 90 centímetros. Peguei o baú, coloquei em cima de um banco de madeira e ao abrir mais uma vez um enorme pavor. Era o esqueleto de uma criança. Mas não era o esqueleto de uma criança comum. Era o esqueleto daquela mesma criança do fundo do cemitério. Eram os mesmos dentes enormes no crânio.
Naquele momento de grande agonia, eu orei a Deus, orei com toda a minha força. Só assim eu pude entender, eu pude realmente compreender tudo o que estava acontecendo. Era o espírito da mãe da criança. Por algum motivo, ela queria que os ossos do seu filho fossem enterrados dignamente. Seu olhar de tristeza também tinha mostrado que, de algum modo, ela, a mãe, tinha culpa de tudo aquilo. Peguei o pequeno baú, fui para fora do velho casebre. Eu estava ao lado do cemitério. Já sabia o que eu tinha que fazer. Fui para frente do cemitério. Não entendia por que eu era o escolhido para tal tarefa. Mesmo com medo, eu abri o grande portão. Fiquei... Maria, já tinha morrido, coração caidorinho ali mesmo. Receoso de ser interpelado por algum vigia noturno, mas para minha sorte não tinha ninguém no cemitério. Era domingo à noite, nenhum louco ousaria ir a um cemitério no domingo à noite. Eu me aproximei a uma árvore, uma grande árvore no centro do cemitério. E com uma pá improvisada eu fiz uma pequena cova rasa e com dignidade e respeito eu depositei os ossinhos da criança. Quando eu me levantei, eu pude ver a mesma mulher com um sorriso no rosto. Novamente ela se virou e desapareceu. Eu vi que eu tinha cumprido a minha missão. Me dirigi para fora do cemitério, abri o grande portão e saí. Mas antes de fechar o portão, eu pude ver o espírito do garotinho e ao seu lado um espírito de luz. A paz tomou conta de mim, olhei para o céu e agradeci. Obrigado, meu Deus. E esse foi o fim. Que lindo, que lindo. Por ser padre, né? Por isso que ele já teve mais forças, né? Porque a gente mesmo já teria caído duro na primeira vez que a mãe apareceu. Mas esse foi o relato de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. Deixe seu comentário com todo respeito. Se você gostou do vídeo, compartilhe. E até o próximo relato. Tchau!